E aí, galera do Tendência, aula de Biologia com a professora Ana Lia, para o segundo ano, e o conteúdo monocotiledôneas e dicotiledôneas, aula 1. Amorizinhos, o último grupo de plantas que estudamos foram as angiospermas, e nós vimos que elas, além de serem as mais completas por possuírem frutos, elas são bastante diversas. A maior parte das plantas que a gente tem no planeta são angiospermas. Então elas são divididas nesses dois grupos, monocotiledôneas e dicotiledôneas. E aqui a gente vai ver as diferenças entre elas em relação à raiz, ao caule, ao tipo de folha, ao tipo de flores. Então, quando a gente der uma volta na rua, a gente vai saber reconhecer o que é uma mono, o que é uma di. Então vamos começar a pensar em relação às suas raízes. Se eu pensar numa raiz de uma monocotiledônea, que não é uma parte muito visível, né, que a gente não tem esse contato diariamente, a gente vai ver que as raízes das monocotiledôneas, elas são do tipo fasciculadas ou em cabeleira. Quando eu entendo cabeleira, dá para entender o que significa. Não existe um eixo principal, são várias raizezinhas da mesma espessura que se espalham. Outra coisa bem interessante, que independente se for mono ou di, mas principalmente as mono, a extensão, a largura que as raízes atingem é mais ou menos em relação à mesma largura da planta, a parte aérea dela, do caule. Porque para ter esse equilíbrio e ela não cair dependendo da condição climática que ela está. Enquanto que as dicotiledôneas, elas vão ter uma raiz com um eixo principal e pequenas ramificações laterais. Mas sim, essas ramificações laterais às vezes também vão ficar de um certo modo que acompanha a parte aérea, tá? Mas existe um eixo principal que eu consigo separar, se chama raiz pivotante, ok? Então essa é a primeira diferença. A outra diferença é em relação aos tipos de caule. E é bem, eu já vou falar para vocês. Tem um caule que é bastante comum, então eu consigo ver qual que é a mais comum, e outro que são específicas plantas que as possuem. Caule tipo colmo, que é a cana-de-açúcar, ou tipo estipe, que é palmeira. Então, esses são caules de monocotiledôneas, tá? Que significa tipo colmo? Ele vai ter fissuras, vai ter uns pequenos fragmentos transversais, e nesse tipo colmo pode sair folhinhas nesse local que tem esses risquinhos. Ou tipo coqueiro, né, ou palmeira, estipe vai ter as folhas somente lá no topo da árvore, e ele também vai ser todo riscadinho. Enquanto que caule tronco ou haste, que é o mais comum, ou seja, a gente já consegue entender que as plantas mais comuns serão dicotiledôneas, tronco de uma árvore que a gente conhece, né, ou haste, que é esse herbáceo esverdeado que sai folhas dele, é dicotiledônea. Então aí a gente já entende que a maior parte das plantas são dicotiledôneas. Que mais, meus amores? Em relação às folhas paralinérvias. O que significa? Que as ranhuras, digamos, as nervuras da folha, elas são todas paralelas, como uma grama. Quando a gente pisa numa grama, a gente está pisando numa monocotiledônea, a gente vê a folhinha, ela tem as fissurinhas, as nervuras todas paralelas. Enquanto que a nervura reticulada, que é essa nervura que tem um eixo principal e depois vai saindo, né, as outras nervurinhas, aí a gente tem uma folha de dicotiledônea, que também é o mais comum. Só para vocês saberem, essas nervuras aí, elas carregam a seiva elaborada, seiva orgânica, que depois a gente vai estudar, né, o próximo conteúdo. Também em relação às flores, as monocotiledôneas sempre vão ter pétalas múltiplos de 3 ou múltiplos de 3, ou 3, ou 6, ou 9, e aí é fácil de ver, né? Então observa, se tiver o caule diferentão, tipo como a estipe, raiz em cabeleira, as folhas com nervuras paralelas, ou as flores com 3, 6, 9, são monocotiledôneas. E as dicotiledôneas temos todos os tipos, dímeras com só 2, tetrâmeras com 4 pétalas, pentâmeras com 5, e aí os seus múltiplos, né, que é o mais comum de todos. E, por fim, a gente tem o que dá nome ao grupo, que é o cotilédone. Cotilédone são as partes que formam a semente. A monocotiledônea
cotiledônea vai ter um cotilédone apenas. O que que significa? Nós temos o milho aqui como exemplo. O milho, ele vai ter um embriãozinho e a parte nutritiva é o cotilédone e é uma única parte que forma a semente, é indivisível. Enquanto que as dicotiledôneas têm duas partes ali dessa substância nutritiva, além do embrião, que é o caso do feijãozinho. O feijão, se tu vai ali escolher o feijão antes de cozinhar, tu consegue ver que ele se separa perfeitamente em duas partes, porque ela é uma dicotiledônea, separou os cotilédones, que são essas partes que formam a semente. Beleza, meu amor? Aqui nós temos os exemplos de monocotiledôneas e dicotiledôneas. As monocotiledôneas são consideradas as gramíneas. Lembra que eu falei para ti agora há pouco que a grama é um exemplo, principalmente por causa do tipo de folha, que é o que a gente pisa, consegue identificar? O trigo, o arroz, o milho, cana-de-açúcar, centeio, sorgo, cevada, são monocotiledôneas. Feijão, soja, ervilha, lentilha, grão de bico, amendoim, grande parte das plantas que a gente conhece e convive são dicotiledôneas. Beleza, meus amores? Era isso aí. Aqui a gente tem algumas fotos de monocotiledôneas aqui, essa questão das gramíneas ali, né? Dos caules, às vezes que a gente não consegue perceber muito bem, mas eles são do tipo colmo, e aqui as dicotiledôneas desse lado. Beleza? Fechou? Era isso aí, meus amorizinhos. Fechou a classificação de monocotiledôneas e dicotiledôneas.